debate de uma semana de política e não política, daquilo que a gente quiser aqui abordar. O painel está quase constituído, mande o culto aqui na orientação do debate. Rui Faria, Pimenta Dias, Ângelo Pinto, e está a chegar o nosso amigo Nuno Coelho, que vem mesmo em cima, vem muito a tempo, chegaste mesmo em cima do início. Ali na técnica do Alba Almeida, portanto, uma semana que particularmente, e como tem sido já habitual, dominada pelas greves, enfim, pelos assuntos da Caixa Geral de Depósitos, continuam na Berlinda. E também uma semana em que Gondomar teve a final de futsal feminino, acho que é a final, foi a final do Europeu de Futsal Feminino. Há também aqui, sobretudo na área metropolitana, aqui um problema de braço de ferro entre a área metropolitana de Porto e a Câmara também de respectiva, sobretudo na questão dos transportes. A Câmara retirou à área metropolitana, enfim, que era o que estava a coordenar os transportes, tirou-lhe realmente esse pelouro. Enfim, e há realmente reclamações bastantes da mudança dos transportes realmente do Bolhão para as Antas, para o Dragão. Melhor dizer, as Antas já foi. Para o Dragão, o que não deixa de ser realmente uma coisa que nos faz alguma apreensão, porque são bastante distantes, quer de um lado para o outro, vai prejudicar certamente bastantes pessoas. A verdade é que a área metropolitana reclama que na área de transportes, que é um assunto que deve passar por aí, só não consigo perceber como é que a Câmara tem poderes para retirar realmente enfim, esta situação de estar a seu cargo os transportes na cidade do Porto, ou na área metropolitana, melhor dizendo. Enfim, há também aqui situações eu queria falar também, estou aqui com uma situação que não é esta que eu queria, parece-me aqui. Dá-me a ver que a pessoa que estou com coisa errada. Não. Isto mesmo. Eu peço perdão, mas parece que me perdi aqui com a palavra. Parece que sim. Estava aqui dois, perdoem-me, mas estava aqui um bocado atrapalhado, estava a notar que não era aquele papel que eu devia ter à minha frente. Bom, feito o reparo, já está dita a introdução, portanto, é este braço de ferro realmente que penso que é cartilha. Vai continuar. Há também muitas freguesias, mais freguesias, e hoje, esta semana particularmente, dei-me ao cuidado de averiguar que há realmente imensas freguesias a pedir a desanexação. Isto, aqui para Gondomar parece-me que as coisas não estão a correr da forma como se pretende, pelo menos num setor que eu conheço, mas o que se vê é mais freguesias a pedir a desanexação. Isto quer dizer que realmente não foi um sucesso, ou não tem sido um sucesso, a anexação que foi feita, ou a agregação, melhor dizendo. Ali o Ângelo já está a rir. Já. Não foi um sucesso, não fazem nada para alterar. A remodelação do governo também é um caso. A remodelação do governo também está aí à porta, ou foi hoje já tomado posse de alguns elementos novos, depois vamos falar também disso. A autarquia querem mais centros de saúde, e eu acho isto muito bom, que realmente viesse a acontecer. A autarquias querem centros de saúde abertos até meia-noite, não sei se isto é possível. Há também a Ministra da Saúde a dizer que o parecer da Procuradoria-Geral da República que a greve cirúrgica dos enfermeiros foi considerada ilícita. Bom, há também a situação da ADSE, realmente com este sistema polémico com os privados, em que o PC pede e apela para que o Governo não ceda. Bom, motivos não faltam. Há também a OCDE que nos contempla e que diz que Portugal não progride mais porque é um país corrupto. Diz também que devemos aumentar o gasóleo e algumas outras coisas, o gás e outra coisa mais, mas sobretudo o que me chamou a atenção foi o gasóleo, porque não sei como é que isto vai ser resolvido. Se for assim, de facto, há muita coisa que vai ter que mudar. Bom, mas senhores, há aqui mais coisas, mas eu não vou estar aqui, porque certeza absoluta que não vamos ter tempo de os abordar a todos. Eu vou começar pelo Rui Faria hoje. Boa noite. Houve um congresso em Santa Maria da Feira. Um congresso em Santa Maria da Feira. Convenção, não foi congresso, convenção. Pronto. O PS...
não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Uma reunião de amigos. Ele é que me estava a dizer aí, eu sabia que Ok, era sim, pronto, sim. Isso tem havido nos hotéis. Provavelmente vais falar também do Congresso da Convenção do PS. Bom, o PSD de Gondomar esteve lá presente e diz, e veio a notícia que eu li, que iam lá para aprender alguma coisa. Não sei se aprenderam. O que é que se passou lá? Bom, isto é começar mesmo o programa a picar. Ok. E com os risos da bancada, vê-se lá o que é que querem. Não. Particularmente o PSD de Gondomar. Não, aquilo que se passa é uma convenção, uma estratégia que o PSD quer implementar e para apresentar o programa eleitoral. Eu, por acaso, estou inscrito disso, estou principalmente na parte que diz as infraestruturas e das obras, estou inscrito. Não fui a Santa Maria da Feira, por razões pessoais e familiares, não pude ir mesmo, mas tive o acompanhamento dos meus colegas, que aquilo foi um sucesso, estava cheio, completamente cheio, e se mais lugares houvesse, mais gente ia, veio muita gente embora. Atenção que foi um trabalho que começou na sexta-feira de manhã, com as reuniões, começaram a trabalhar as equipas de trabalho. É um congresso que foi apresentado uma convenção que estão a ser apresentados vários trabalhos a nível nacional, e ali foi um início do que é que o que é que foi feito, do que é que se pretende, e aí está. Que é que foi-se lá para aprender por causa disso, não é? Porque também pretende-se alguma coisa, chegar a um ponto de convergência de todas as concelhias, de todas as distritais, de maneira que se possa apresentar um programa eleitoral feito por pessoas e para pessoas, que isso é o que interessa, no fundo. Os anteriores eram feitos por coelhos para gatos. Não, os coelhos é mais... Exatamente. Só seja. Não, eu acho que é essa a medida. Isto sem dúvida, isso... Não é que esta coisa de dizer pessoas para Ainda bem que não foi pizzas para coelhos. Só o Partido Comunista é que tem direito a trabalhar com pessoas, não é? Pronto, ok. Não, é que disse de pessoas para pessoas. Exatamente. Não, eu estou a dizer, esta é a ideia do Rui Rio, que querer aproximar o partido às pessoas, para fazer um programa mais próximo das populações e das pessoas. Interessa. Se calhar já ouvimos muitas vezes, se calhar já ouvimos desde o tempo de Sá Carneiro, se calhar já ouvimos isso, mas o que interessa é a ideia que está a ser implementada. Os programas eleitorais, cada vez mais se nota isso. O Partido Comunista diz que trabalha para o povo. O Bloco de Esquerda trabalha para o povo. O PSD, quando diz que trabalha para o povo, começam todos a rir, a dizer que não é possível. Não há um programa eleitoral a trabalhar para o povo. Por que não? Por que não? Explique lá isso. Por amor de Deus, temos que haver. O que não se pode é ver é que as coisas a decambarem-se em Catadou, porque como está a acontecer, os programas eleitorais a fugirem, nem sequer a serem cumpridos, e verem dois partidos que estão à esquerda do governo, à esquerda, a abanar com a cabeça, mas a dizer um ninho. Mas em quê? Em tudo, na saúde, na educação, nas infraestruturas. Com dados concretos. Na saúde. O quê? Queres casos particulares? Queres o IRS que não sobe, ou os IMIs que deviam descer e que não desceram, ou o gasóleo que devia descer e não... Vamos falar Não, não. Imposto aos trabalhadores. Por amor de Deus. Não. Complemento solidário. O quê? Também, que foi reposto. O quê? Tirar 1 euro, estão a tirar 2? Com impostos indiretos, por amor de... nós assumimos que se tiramos. E foi graças a esse tirar a essa situação que o país aguentou-se. Para quem? Para a função pública. E os outros, o privado? Os privados que são a maioria dos trabalhadores. Que grande compromisso. Pelos vistos, a sua OCDE é aqueles que aumentem. Minha OCDE não. É porque alguém está a fazer mal as coisas. É porque alguém está a fazer mal. E isso é grave. Relativamente ao SED, é um trabalho que está a ser feito, que vai ser apresentado, depois vai haver um trabalho final, que vai ser apresentado lá para maio, mais ou menos, e que depois espera-se bons resultados dessa equipa de trabalhos que está a saber. Tem pessoas de todas as áreas, nem sequer são militantes, nem sequer são... Peço desculpa, mas devido que em maio estejam a ser apresentados esses programas, porque em maio temos eleições para as europeias. Em maio? Internamente. Atenção, estamos a falar internamente. Também quer gerir o calendário... Eu sei que apresentar isso sou pena de serem incompetentes, porque alguém do PSD já disse Nós estamos... o PSD não ganha as eleições. Eu gravei essa. O PSD é incompetente. Portanto, daqui a uns meses vamos ter incompetências ao quadrado aqui no Conselho. Dito por um partido que não ganha nada, sinto-me bem. Vamos falar do...
Muito bem, não, mas é o que eu digo, esse é um projeto que tem, não tem nada a ver com o programa eleitoral das europeias, não tem nada a ver. Felizmente temos um candidato que sabe trabalhar bem e julgo que a equipa escolhida para as europeias é boa. Tirando o CDS que já está a trabalhar há 2 anos e que calhar não conseguiu difundir quem é o candidato. A secção dos assuntos europeus foi um erro de casting. Foi. Não, pá, não sei. Não, começaste a rir quando eu falei. O CDS tem o candidato definido desde dezembro. Exatamente. Desde há 2 anos. Eu acho que é desde há 2 anos. O CDS tem candidatos definidos até aos 10 primeiros lugares. Ok. Pronto, Todos relativamente. muito melhores do que qualquer um. Sim. dessas listas do Se não fosses tu do CDS a dizer isso, se me perguntas a mim, eu também digo. Está a dar a palavra a outro. Pronto. Relativamente ao trabalho, acho que vai ser um trabalho viável. E mais, está com muitas pessoas válidas de todos os quadrantes e que não são militantes e que julgo que algumas já vieram a aproximação porque foram convidados. Salve seja, não é? Bom, vamos. Nuno Coelho, o PS também fez uma convenção nacional em Gaia e o tema principal foram debatidos Peter temas, Costa. com temas importantes para a Europa, em especial para Portugal. Ele está aqui a divagar, mas a falar em Peter Costa não percebi. Muita coisa, mas estava lá a falar. Ai, não, na convenção não era na língua de mar que estava a falar. Está bem. Por acaso acho que não é bonito aquilo que aconteceu com o Fernando Cerqueira, não é bonito. Quero saudar toda a gente. Qual foi os temas? Quero dizer que Sentimos a tua falta, estive não aqui sei. muito bem representado. Tiveste, sim, senhora. Muito bem representado. Quando fui substituído pelo Gabriel Silva, que é um jovem que tem os seus predicados para longe na política. Ele hoje estivesse aqui, estava todo E contente. com elevação ele vai discutindo as coisas. Eu faço um retrocesso àquilo que nós temos feito nos programas anteriores, que é dizer o bom e o mau a nível nacional e a nível local e a nível mundial. E a nível mundial, Não estava na agenda. mas também para a questão minha. Exato. A nível mundial, eu acho que o que eu acho que é mais negativo é este sentimento que existe internamente da Venezuela. Eu não estou aqui a dizer se bem ou mal, mas quando uma comitiva é impedida ou expulsa de entrar num determinado país, acho que não é um sinal de que o país viva numa liberdade plena. E, portanto, ao contrário daquilo que se possa dizer, acho que é um mau sinal para o exterior da Venezuela e principalmente para o interior da Venezuela. Portanto, lamento essa questão. Mas há uma coisa positiva também que eu quero aqui salientar a nível mundial. Finalmente, os franceses até acham que há manifestações que devem ser feitas, há sim senhora muitas razões para se manifestarem, mas não querem mais coletes amarelos. E portanto, esta semana ficou vincado que a população francesa até no início aderiu, mas agora não quer mais aquele tipo de manifestações que roça muito a violência e depois digamos, controlada por grupos que não têm propriamente a ideia original, que era aquela ideia de fazer uma reivindicação. E, portanto, é um sinal positivo que também temos aqui que salientar a nível mundial. A nível local, eu quero dar aqui os parabéns à Câmara Municipal de Gondomar e a todos os gondomarenses que receberam muito bem as seleções para esta fase final do Campeonato Europeu de Futsal. Demonstra que Gondomar tem um palco privilegiado para fazer grandes eventos, principalmente eventos desportivos, e é preciso rentabilizar o espaço, que é aquilo que está agora a Câmara a fazer, e portanto eu acho que foi uma demonstração de que o Gondomar tem qualidade para este tipo de eventos a nível internacional. Não tem hotéis. Foi pena Portugal não tem ganho, não termos ganho, mas também Sim, no mas primeiro, exatamente. eu acho que Portugal está no bom caminho, chegou já à final e eu vi ali muito potencial para futuramente podermos ser campeões europeus de futsal feminino. Quero aqui também dizer que lamento ainda existirem muitos atos de vandalismo àquilo que é o espaço público em Gondomar, no nosso concelho. Há um grande investimento, e aqui há um investimento de todas as forças partidárias que governam junto às freguesias e até a Câmara Municipal. Há aqui um investimento sempre dos autarcas nos espaços públicos, para que possam ter mais dignidade e melhor qualidade, mas há sempre indivíduos que gostam de estragar e depois ainda publicam os estragos que fazem. Acho que isso é lamentável. Agora, quero referir-me à Convenção do Partido Socialista. Vou só dizer, relativamente à Convenção do Partido Social Democrata e em atalho de foice, que nunca se questionará, obviamente, a qualidade das pessoas que fazem intervenção. O
eventualmente aquilo que está a decorrer, os trabalhos conforme decorreram. A única coisa que é isso que eu me refiro. Não roça a violência. São fotografias. são fotografias que eu acho que é mau. E essa fotografia circula e eu acho que é uma chatice. Não, esta foi o que não, mas já circula. Essa caixa multibanco já circula, toda estragada, já circula. E o que eu quero dizer é que, ao Rui Faria, nunca aqui foi dito nada, nem se questiona sequer a qualidade das pessoas, nem o trabalho que lá é proferido. Os timings e algumas intervenções é que nós estamos aqui, podemos, obviamente, falar delas. É para isso e uma estamos cá. daquelas que eu falo, e é curioso que o Pimenta Dias já falou dela e relembrou, é que nós vamos estar atentos porque, aparentemente, há quem afirme que se o Partido Social Democrata não ganhar as próximas eleições, será um grande ato de incompetência. Ora, vamos estar cá para ver, eu tenho... Mas pode não ganhar eleições, mas pode vir a ser governo. Pronto, eu tenho a firme convicção de que o Partido Socialista possa O renovar governo europeu, sim, a talvez. governação do país e, portanto, Sim, acho que tendo vai em bom como caminho. Presidente da Comissão E Europeia. depois, há uma coisa que eu gostava também de partilhar convosco. Por vezes, as pessoas excedem-se um bocadinho naquilo que são intervenções, e eu acho que o David Justino, não sei se tem razão ou não, mas o David Justino, quando na TSF afirma que Marcos Mendes às vezes faz um papel de idiota, eu acho que isto já diz qualquer coisa relativamente a um daqueles que têm sido os arautos das grandes comunicações externas do que vai na alma do PSD e que de vez em quando atira o barro à parede para saber se alguma coisa se passa nos outros partidos. Muitas vezes nesta última situação é por fé diverte, a ver se cola, a ver se tem algum sentido de zandinguismo, tentando adivinhar aquilo que não se passa, e portanto acho que dentro do PSD também já se começa a perceber que Marcos Mendes muitas vezes fala mais que aquilo que sabe e ganhava mais se tivesse calado. Eu sou daqueles que partilho muitas vezes as minhas ideias, mas quando invento, ou pelo menos quando não tenho certeza, não ando aqui a inventar, ou se invento, tento inventar internamente algo que não seja da gravidade que muitas vezes o Marcos Mendes vem para terreiro e no espaço público fazê-lo. E, portanto, Infelizmente, isso ainda se usa muito na também política. acontece essa situação. Por fim, a Convenção do Partido Socialista, que também correu muito bem, com muita assistência, casa cheia, em Vila Nova de Gaia. Tivemos governantes em peso, ministros que está de Estado, o governo esteve em peso, o primeiro-ministro fez, digamos que... Eu também esteve em Godemar, não? O Marco esteve à beira do Eduardo Vitor Rodrigues. Uma grande eloquência, fez uma grande explicação daquilo que custa ao país e daquilo que são as metas que nós queremos nas próximas eleições europeias também atingir. Mas há uma coisa que eu quero aqui relembrar. O partido mais europeísta em Portugal é o Partido Socialista. Não se podem esquecer de que quem fez a primeira... Não, já estás a fazer eleições. Quem fez o primeiro contacto para que Portugal não perdesse o comboio da União Europeia foi Mário Soares. Quem assinou esse contrato em 85 foi Mário Soares, nos Jerónimos, e portanto E por causa o disso Partido Socialista é o partido mais europeísta que existe em Portugal, é um partido cujo amor, digamos assim, e fazendo... É uma discussão interessante, mas fazendo... Mas a discutir o que é a Europa. As palavras não é palavras, não é do Estado-Geral do Partido Socialista, foi um amor à primeira vista para o Partido Socialista à Europa. Eu quero também relembrar que nem todos os partidos têm este sentimento, inclusive alguns partidos são eurocéticos, ou eram pelo menos eurocéticos, têm, obviamente, a possibilidade de evoluíram, felizmente evoluíram. Hoje em dia veem a União Europeia como algo melhor do que aquilo que pensavam que era, e é uma coisa que nós temos que ter como afirmação individual e até coletiva. Somos portugueses, somos europeus, são duas características que nós não podemos sequer dissociar daquilo que é a nossa cidadania plena. Portanto, existe uma União Europeia, nós comungamos dos ideais que queremos que a União Europeia, na sua base, e queremos que a União Europeia faça desses ideais o culto diário em todos os países. Obviamente que há uma grande diferença entre vários países, há uma grande heterogeneidade da maneira como se conduz os governos dos diversos países, mas há uma coisa que nos une, que são as moedas únicas e que são os espaços, como os espaços Schengen comuns,
e que temos que os defender. Portanto, somos portugueses, mas também somos europeus. Ângela, queres falar não sei se queres falar da coligação do CDS, já lá foi há algum tempo, mas tens outras coisas para abordar, naturalmente. CDS em Gondomar. Foi tomada de posse. Boa noite, meus senhores. Muito obrigado a todos por maturarem. Vou começar pela convenção do CDS. Obrigado. Vou começar exatamente pela convenção do CDS. A convenção do CDS foi a semana passada, no domingo, sobre as europeias e especificamente sobre as europeias. Foi um debate muito aberto e que contou com vários independentes convidados pelos nossos candidatos para discutir temas concretos da União, e portanto temas concretos e não política de fait divers. Tivemos uma exposição muito interessante sobre a agricultura e como é que o CDS, que sempre foi um partido que defendeu muito os agricultores e a agricultura portuguesa em geral, e que tem feito imenso trabalho a esse nível nos mais diversos instâncias da União Europeia, inclusivamente com a realização de eventos de promoção da agricultura portuguesa na União Europeia. Portanto, o CDS não precisa de cartas de ninguém sobre como trabalhar em termos da agricultura e da política agrícola comum. Tem muito trabalho de campo também, tem muito conhecimento, de quais são as dificuldades reais dos agricultores, e ao contrário de outros que ficam sentados no gabinete à espera que os decretos apareçam para os assinar, de facto os políticos que o CDS tem tido estão presentes no campo, no terreno, como os senhores estão a dizer, e muito bem. Portanto, depois assinam decretos pela internet. Queria dizer-vos que o CDS tem neste momento perfeitamente definidos também se pode aceder à internet. Os seus principais candidatos. As linhas programáticas também estão perfeitamente definidas, estão, aliás, publicadas e são conhecidas de todos aqueles que têm interesse nestas questões. Para mim, em relação à União Europeia, é muito mais importante do que as convenções que se vão fazendo e que vão tentando chamar a atenção das pessoas para a importância das eleições europeias, e isso é uma questão que é verdadeiramente essencial, e é bom que todos os partidos se mobilizem para esclarecer devidamente as pessoas sobre a importância que é para o país ter um bom resultado em termos de participação popular nestas eleições. Isso é uma coisa que deve mover todos os partidos, e portanto quando o PSD e o PS fazem convenções que têm como objetivo demonstrar qual é a sua estratégia para as eleições europeias, eu fico contente, e fico contente também de ver que há uma adesão massiva por parte dos militantes desses partidos às convenções que realizaram. E, portanto, acho que é bom para a democracia e é bom para o sucesso de Portugal. Queria dizer-vos que, quando falamos de reposições, e falou-se aqui ainda há bocado de reposições, é muito fácil fazer reposições. A gente ganhava antigamente 100, não é? Passou a ganhar 96 com o governo que repôs as contas públicas em bom funcionamento. Passou a ganhar 96. Agora fomos corrigidos para 99. Mas, entretanto, temos que pagar mais gasolina, temos que pagar mais IMI, temos que pagar mais de tudo e de mais alguma coisa. Temos que pagar mais impostos. Nós estamos com a carga fiscal mais alta de sempre que o país tem. O país nunca teve uma carga fiscal tão elevada. E, portanto, dizer que agora que temos reposição de rendimentos é uma absoluta mentira, que devia de ser escancaradamente desmascarada por toda a gente, porque é uma mentira absoluta, e por isso não continuem a falar de reposição, falem de outras coisas. Reposição é mentira. Nem sequer é factual. Há umas personagens imaginárias do Carlos César que estão a viver muito bem. É mentira. E portanto, eu agora ganho 85, antigamente ganhava 99, 100, passei a ganhar 96, não é? Com a reposição voltei a ganhar 99, fantástico. Entretanto, tenho que pagar muito mais de impostos, estou com 85, eu estou com menos dinheiro.
Toda a gente em Portugal tem menos verdade, dinheiro. é verdade. Vocês percebam O crédito isto. aumentar, o E crédito o vencido. Partido Socialista, enquanto não fizer a meia-culpa e a expurgação dos seus pecados, não vai reconquistar o voto popular. Não vai reconquistar o voto popular. Ponto. falar mais alto aqui. Não estou a falar alto, estou a falar normalmente. Depois, Se fosse lá fora, era capaz de. depois queria também dizer. Lembras-te daquilo que Queria os também vossos dizer. companheiros fizeram? Eu estive aqui caladinho, Bancos e com tal, muito essas esforço. coisas todas. Queria também dizer que é muito difícil mesmo perceber que a estratégia política de um partido pode depender daquilo que é a opinião popular. Eu confesso-vos que aqui eu sou um elitista. Eu acho que o povo, de uma forma genérica, e aquilo que são as opiniões populares, não é? Se todos nós fôssemos governados apenas e só com as opiniões populares, o que ia acontecer era que tínhamos uma verdadeira confusão. E, portanto, nós precisamos de ter pessoas que pensam, que se estruturam, que investigam, que procuram encontrar aquilo que é de melhor para os outros, para a sociedade, e que façam essas construções e essas obras. E o que acontece é que não era possível ser o voto popular a sufragar, por exemplo, a construção de uma autoestrada de Porto-Lisboa. Não é? Porque foi preciso técnicos, foi preciso políticos com visão, foi preciso com certeza alguns erros também pelo caminho, mas não é o voto, nem é a opinião popular expressa por maioria de votos que leva ao desenvolvimento de um país, de uma nação e até mesmo da humanidade. E, portanto, o que nós precisamos é, de facto, de pessoas que pensem estrategicamente aquilo que é preciso desenvolver. Eu pensei que a democracia era o governo do povo. E é. Então não, eu estou a dizer que as pessoas votam. E as pessoas votam e escolhem quem melhor Não, os isso partidos. isso não é o governo do povo. É o que eu estou a dizer. Isso é dar carta branca a meia dúzia de iluminados para fazer aquilo que querem. Mas o que é que você tem feito ao longo dos últimos 200 anos? Desculpe lá. Não é? A única diferença é que há 200 anos ainda tinha um rei, não é? Portanto, o rei era preparado, entre aspas, para a função governativa, não é? Apesar de que em 1882 era preparado para isso frequentar, deixou de existir. era preparado para Deixou de frequentar existir. as alcovas das cortesãs. Pronto. Era para o que o rei era preparado. Pimenta Dias, o rei era preparado para governar, não é? Acho-se disse. Agora, é assim, é evidente que desde há muitos anos, pronto, há bocado estávamos nos coelhos e agora estamos nos perus. E é verdade. É uma aberração. Quer dizer, ele sendo preparado vai ser um bom rei. Desculpa lá. Não quer dizer. Um peru é preparado para voar. Ensina-lhe a voar. Não voa, olha, azar, continua a ser. Quando eu puder continuar. Continua. Posso continuar? De certeza absoluta. Isto é um programa muito interessante. Por outro lado também queria dizer que é bom que os partidos se assumam, não é? Como aqueles que contribuíram para nós estarmos na União Europeia e construirmos uma União Europeia mais forte. Eu acho isso muito bem, mas queria lembrar que nos 17 anos da adesão à Comunidade Europeia, ou na altura CEE, 14 desses 17 anos foram de gestão do PSD, mal ou bem foi isso que foi, e portanto o PS vir agora dizer que é o partido mais europeísta e que construiu isto e construiu aquilo, é mais uma falácia, é uma falácia, independentemente de ter havido muitas coisas que foram mal feitas. Depois dessas eleições vai ser um país nacionalista que vai luta por Por outro lado, em termos de organização de estratégia e de estratégia de programa eleitoral para aquilo que deve ser a visão de futuro para o nosso país, eu acho bem que os partidos estejam agora a refletir como é que vai ser o programa que vão desenhar e que vão construir, mas gostava de vos dizer que no caso do CDS nós temos a estratégia perfeitamente definida já há muito tempo, temos grupos de trabalho que andaram a trabalhar e a preparar boas propostas para o desenvolvimento do nosso país e, portanto, tenho a certeza absoluta
que, quando as conhecerem, estarão de acordo comigo que são propostas muito concretas, muito eficazes e que vão levar ao desenvolvimento maior do país. Posso só fazer uma pergunta? Muito rápido, porque tem que dar ali. Não é verdade que um dos deputados mais faltosos, eurodeputados mais faltosos, é o Nuno de Melo. É que veio, não é para desmentir, é que veio esta semana essa estatística que é real e verdadeira, dizendo que o Nuno Melo é dos deputados mais faltosos da União Europeia. Sim, e é o que tem mais propostas a apresentar. Tem. E é o que tem, Primeiro, e é o que tem mais Então, trabalho. nesse caso, mais então, nesse trabalho caso os feito. deputados do PS são os que estão mais presentes, então Trabalho é o mais melhor feito, partido. é o que tem mais trabalho feito fora do Parlamento, é o deputado que mais tem contacto com a sociedade civil em Portugal, é o deputado que o do PS nem se ouviu falar dele, que ele, coitado, andou a esperar que lhe pagassem o ordenado todos os meses para acabar a carreira política com alguma dignidade. Nem punha lá os pés. Achei, Pedro Dias, tem muito para onde pegar. Já ouviu, agora Já estou a preparar a caneta. Não, eu não estou a perceber nada deste programa. Antes de mais, boa noite. Não, eu coloquei uma questão. Mas você é que é o moderador. Não, mas já Bom, agora deixa. E eu, deixar como não sou convencionado, ia pegar aqui em duas situações que me parecem importantes. A primeira é a seguinte: li e ouvi que num estudo efetuado pelo Instituto Universitário de Lisboa acerca da questão da regionalização, 70% dos autarcas são a favor da regionalização e, pelos vistos, atravessam todos o espectro partidário que tem eleitos locais. Eu creio que, numa aproximação da governação local de que tanto se fala, este estudo, que ainda não tive a oportunidade de ler, mas que tentarei ler, deveria merecer maior reflexão. Eu creio que os autarcas não serão a favor da regionalização para serem criados taxos ou outros quejandos. Serão a favor porque entendem que essa será a melhor solução para desenvolver as regiões e os concelhos, etc. E, portanto, se eu estiver certo nesta asserção, creio que seria importante que, efetivamente, esse estudo fosse escalpelizado para que haja uma verdadeira discussão acerca do problema da regionalização como um passo fundamental para a descentralização de poderes que este país, do meu ponto de vista, precisa. A outra questão tem a ver com esta ideia da Europa e que aqui o Nuno Coelho trouxe. Eu diria que o PS poderá ser União Europeísta. Não pode ser europeísta, por uma razão muito simples. Eu, quando andei na escola, ensinaram-me que, do ponto de vista da geografia, a Europa ia das ilhas do Reino Unido até aos Urais. Né? E se assim é, se essa é a Europa geográfica, se nessa geografia existem povos diferenciados, ou é povoada por povos diferenciados, acho que é abusivo falar da Europa, não é, quando se quer referir à União Europeia. Porque são duas coisas completamente distintas do meu ponto de vista. Já que entendo que a Europa, como espaço geográfico e político, é importante que dialogue no sentido de facto, estar à frente em termos mundiais no que respeita, portanto, a sociedade, uma sociedade solidária, democrática, amiga da paz, etc. A União Europeia, do meu ponto de vista, é outra coisa, não é? Que é uma associação de países que, tendo uma perspectiva capitalista da sociedade, procuram privilegiar, portanto, essa perspectiva e favorecer naturalmente aqueles que beneficiam do regime capitalista. Pronto, era isso que eu queria dizer relativamente à Europa. Depois, outras coisas interessantes, porque o tempo vai passando e eu, se calhar, já não vou ter mais oportunidade.
Eu apreciei muito a questão do Primeiro-Ministro e do Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, etc., virem a Gondomar, não é? A minha questão é que eu não sei se eles vieram a Gondomar de passagem ou se vieram a Gondomar para viver o Conselho de Gondomar. O que eu quero dizer é o seguinte: é importante que o Conselho tenha um pavilhão multiusos e que esse pavilhão seja utilizado para projetar o Conselho para além das suas fronteiras e, portanto, em termos nacionais e internacionais, etc. A minha questão, para a qual não encontro resposta, é outra. É qual é o retorno para os gondomarenses? É só verem cá o Primeiro-Ministro ou, eventualmente, o Presidente da República ou o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol? Não é? E para isso eu ainda não encontrei respostas. Não é? Portanto, sobre esse retorno económico, social, cultural, etc. Não é? E esse para mim, está bem, eu não estou a dizer que não há, eu estou a dizer que não conheço retorno. Pronto. Eu pessoalmente não conheço o retorno e o retorno é, pelo contrário, é de facto quantificável. Não é no imediato, é que nós, com esta gestão político-partidária da Câmara, já vamos em quase 6 anos e tivemos outras. E, portanto, e desde que foi construído o multiuso, enfim, já vão lá uns anitos largos. Portanto, é nesta perspectiva que eu acho que tem que ser colocada a questão da utilização do multiusos, da questão do aproveitamento das margens do Rio Douro, do Parque da Serra do Porto, etc. Gostava muito de conhecer o retorno acerca dessas situações. O último tema para eu abordar tem a ver com esta questão da anexação das freguesias. Eu não tenho qualquer tipo de dúvida de que, se fosse feito um estudo sério acerca da anexação das freguesias, e lamento que a minha ordem, a Ordem dos Contabilistas Certificados, que até publica todos os anos um anuário, portanto, sobre as finanças locais, das autarquias locais, não faça esse estudo. O que é que custou ou, pelo contrário, lucrou o país com a anexação das freguesias? Eu não tenho qualquer tipo de dúvida, é que, do ponto de vista de servir as populações, prejudicou-as e prejudicou-as grandemente. Não é? E não conhecendo eventuais resultados positivos do lado financeiro, não é? Porque lá está, falta esse estudo, a minha questão é se essa poupança, entre aspas, compensou aquilo que de mal se fez às populações em termos de proximidade com os eleitos locais. Portanto, para mim, essa é que é a questão mais importante. Sobre a questão dos transportes na área metropolitana, Câmara Municipal de Porto. Essas eram as questões que eu tinha valorado. Mas você já vai a 20 minutos do coisa, ou fala agora ou calma para esse programa, não é? Não, eu ia colocar esses temas. Mas então agora, pronto, então calma. Não, pode falar, agora está lançado. Já agora que está com ele, começa por aí. Não, eu queria dizer o seguinte, parece-me linear. Não há delegação de competências. Parece-me linear que uma Câmara Municipal, e não estou a dizer que concordo com a decisão do Porto, não é isso que eu estou a dizer, mas parece-me linear que uma Câmara Municipal, no seu espaço geográfico, organize os transportes da melhor forma possível. Agora, é evidente que a Câmara do Porto está inserida num espaço metropolitano, não é? E, consequente, numa rede metropolitana de transportes, não é? Da qual não se pode abstrair. Não é? E daí a necessidade de negociar e dialogar com as autarquias vizinhas no sentido de coordenar essa rede de transportes. Aliás, foi para isso que já há alguns anos foram criadas as autoridades metropolitanas de transporte. Pronto, que depois não tiveram pernas para andar e foram diluídas nas áreas metropolitanas, etc. Portanto, a mim o que me parece é o seguinte: eu, do ponto de vista da organização, portanto, espacial, e até do ponto de vista ambiental, se calhar a ideia de
deixar os transportes públicos privados e outros às portas da cidade e as antas, enfim, não é bem a porta da cidade, mas tendo em vista o grau de desenvolvimento da parte oriental da cidade, se calhar até poderia fazer sentido. Agora, o que tem que ser criadas, não é condições, é uma rede, através do metro, de minibus, o que quer que seja, que leve as pessoas para o centro da cidade, que é aí que elas trabalham, muitas delas. Não é? Portanto, ou isto é compreendido ou não é. Pronto. Já sei que aqui a guerra da AMP, CMP, foi muito provocada pela posição do Presidente da Câmara Municipal de Gondomar, não é? Pronto, que eu não queria utilizar a palavra, mas parece-me que fez um bocadinho de perrice relativamente a um posicionamento, e isso está-se a refletir na área metropolitana. Eu creio é que, efetivamente, a Câmara Municipal de Porto tem que olhar para isto de uma maneira mais séria no que respeita às relações com os concelhos vizinhos, não é? E não se pôr numa do quero, posso e mando. Por isso é que eu sou contra o portocentrismo. Bom, Rui Moreira, Rui Moreira, eu ia falar... Relativamente a essa questão dos transportes, é assim... Isto aqui não é uma questão política, isto dá a impressão que... Não, está a ser política por causa da guerra do PS e do... Tudo é política. Suspende-se a... Não, eu queria ver se o PS... Não há delegação de competências, desculpe lá. Há coordenação de transportes, não há delegação de competências. Não. Tirou competências. Não, as câmaras têm competências próprias em matéria de transportes e a área metropolitana também tem competências próprias em matéria de transportes. Portanto, não é retirar competências. Olha, só se for para ajudar a abrir buracos a população, porque é assim, e no material não falta para tirar pedras, há lá muitos. Eu, por acaso, na sexta-feira andei no Porto, no centro do Porto e na zona em questão, andava a passear, fui passear e reparei que, efetivamente, aquela zona central está a sofrer grandes obras e vão ser feitas grandes obras. E depois ainda se fala na projeção do túnel que vai ser construído na zona do Bolhão. E, efetivamente, a Câmara criou um programa, um plano de obras e que está a concretizar. E temos que compreender que eles fizeram esse ataque aos transportes com base no seu plano de obras. Agora, se foi bem feito, se calhar não. O Rui Moreira nisso utilizou um bocadinho o quero para o cimando e avançou e se calhar não devia ter feito as coisas com mais calma. Devia ter proposto, devia ter falado. Julgo eu que não foi falado, não é? Se calhar pessoas que vão para lá e se calhar não estão com atenção, estão mais preocupadas com outros assuntos e a ver se apanham alguma coisa mal. E ultimamente tem havido ataques por causa da escarpa, por causa de outras coisas e pronto. E ele se calhar também está a refletir isso. As coisas não foram bem feitas, não. Mas também não havia alternativa. Oh não, por amor de Deus, tu és uma pessoa que faz um ataque cerrado ao Rui Moreira. Eu? Não. Queres ver os programas para trás? Eu tenho a minha opinião. Então fazes. Tens a tua opinião que não é favorável ao Rui Moreira. O ataque da escarpa. O Não. ataque da escarpa é um processo que tem andamento. Não, não estou a dizer que és tu, que tenho feito ataques. E ele tem que resolver o problema das ruas do Porto. A reabilitação do Bolhão, para ele é uma coisa fundamental. E ele tem que atuar aquilo. E teve que tirar autocarros do centro. Desculpa? Para as obras internas? Para o espaço dele? Ele não vive. Então, há aqui duas questões completamente diferentes. Exatamente. A gestão do espaço da cidade de Porto, é que ele é o presidente. O que eu disse foi... o que eu disse foi... Atenção que eu não estou a louvar o trabalho dele. Eu disse que ele tem um plano de trabalhos e tem que concretizar, e quer concretizar. Que obviamente tem interferências com outras situações. O erro, se calhar, dele foi ter posto em cima da mesa, tão em cima da hora, se calhar para não dar a hipótese, e ter feito as alterações, se calhar, sem pensar nas populações que vêm de fora, que tanto beneficiam o Porto. Atenção. O erro foi que ele pensou mesmo nisso. Pronto. Mas é que Portanto, pensou que está a prejudicar os concelhos vizinhos. Mas não há alternativa. Não há alternativa aqui. Então ele já cedeu, era Dragão, agora já é Campo de 4 de Agosto. Mas não há alternativa aqui. Então também não é assim. Quer dizer, há uma coisa que eu quero dizer. Nós vivemos em sociedade e há uma coisa que eu vou relembrar o Rui. A STCP é uma empresa que é uma sociedade que está agora a ser gerida por 6 municípios. Obviamente que o município que tem o maior capital, tem o maior bolo, digamos, de investimento, tem ali o maior controle, será a cidade do Porto. Mas são 6 municípios.
E o Rui Moreira nada falou. Esse foi o erro dele. Nada falou quando tomou conta Esse foi o erro da dele. gestão da STCP dada pelo ministro atual Mas aí, o do problema- Ambiente e que foi feito até sob um grande clima de festa. Olha. Como se fosse a maior conquista. E o que é a que cidade fizeram do os Porto outros tinha 5 feito? municípios? Espera aí. Mas agora... Que até são municípios Ui, socialistas. eu vou dizer uma coisa. Que eu saiba, desde que o Rui Moreira foi candidato pela primeira vez à cidade do Porto, que se fala na reabilitação do Bolhão. Portanto, Até já se fala antes, até quando era o Rui Rio. Pronto, mas desde essa altura, o Rui Moreira, se tinha alguma coisa que afetar aos transportes, já o devia ter feito. Já devia ter. Não, mas eu não estou a dizer que o processo foi correto. Não percebestes. Agora, ele tem todo o direito a implantar. E isto aqui, Não o tem direito Pimenta a Dias nada. disse que Isto em não- termos de espaço, ele tem todo o direito. Agora, se for bem feito, se calhar não. Se calhar não. Houve aí uns erros. Agora, isto não mas é os outros assim. 5 municípios estiveram a dormir. Rui, há aqui duas coisas que o Eles Rui não têm Moreira não está a reuniões. respeitar. Eles não têm reuniões. O que é que foram lá fazer às reuniões? Há aqui duas Pronto, coisas. relativamente a isso, Rui, relativamente há aqui duas situações diferentes que o Rui Moreira, já não falo dos desrespeito que teve perante a área metropolitana do Porto, que é gerida pelos municípios e que há ali um consenso e cada Presidente de Câmara tem o seu pelouro. E o Presidente da Câmara de Gondomar tem o pelouro dos transportes, inclusivamente. Sim. E nada lhe foi transmitido atempadamente sobre esta situação. Então ele não se demitiu. Atempadamente sobre... Calma, estou a falar de tudo isto que está para trás e toda a tramitação. Está a fazer a Toda retrospectiva. Depois, há aqui dois erros que o Rui Moreira que os comete, sabendo que os está a cometer, para fazer ruptura. O Rui Moreira parece que surge agora como sendo um Dom Sebastião qualquer e rasga também porque não concorda que a Associação Nacional de Municípios, que não sei o que mais não concorda, e agora o Porto já sai da Associação Nacional de Municípios. E agora o Porto quer sair da área metropolitana do Porto. E amanhã o Porto vai sair da Lipor. E eu agora vou dizer o seguinte. Eu agora gostava que o Rui Moreira me ouvisse aquilo que eu vou dizer. Eu, se fosse o responsável agora pela freguesia de Baguinho do Monte ou pela Câmara de Gondomar, dizia assim: estou farto de ouvir e de sentir o cheiro dos caminhões que vêm de fora. No limite do meu concelho não vai haver mais transportes de lixo. E eu queria ver como é que o Rui Moreira ia deitar o lixo em Baguinho do Monte, na Lipor. Como é que ele ia resolver? já não deitou na Lipor. Deita, não deita. Todos os dias vão lá os caminhões. Se saísse dali para não ia meter lá lixo. Isto é, nós agora começámos a fazer isto. Ora, Gondomar tem a Lipor, vamos vedar e a Lipor fica só para nós e ninguém cá entra. Porto tem a cidade, sim senhor, que tem limites de transportes, vamos vedar e não há a Maia transportes também aqui. tem a Lipor. Aqui. Pá, A desculpa Maia lá. também tem a Lipor, também fazia a mesma coisa. Tem a Lipor, mas é o centro de queima, digamos assim. Tem Lipor, da tem incineração. uma das unidades Quer da dizer, Lipor é a mais. Maia também dizia agora que não podiam passar para ir ao aeroporto porque há muito ruído, isto e aquilo. Quer dizer, nós somos uma área metropolitana que tem de ser gerida por pessoas de bem sentadas numa mesa, chega ao consenso. Não é da noite para o dia, praticamente da noite para o dia, anunciar que a partir de agora é assim e acabou. Não pode ser isso. Mas o que é que aconteceu para Não contar pode isso? ser isso. O que é que É aconteceu? essa questão que eu o que é que aconteceu? perguntava Eu em vou casa. dizer, eu sou de uma população que é a mais prejudicada nesta história toda. Baguinho do Monte tem 4 transportes públicos a passar e tem 2 transportes públicos diretos que vão a Baguinho do Monte e que desaguam no centro, no coração da cidade de Porto. Certo. E que já é tradição desde que eu me conheço que esses transportes existem e vão lá ao coração. Que é a linha 55, a linha 70. Diariamente são milhares de pessoas que vão diretamente Eu uso trabalhar os para a cidade de transportes Porto. públicos. Diariamente. E vou para o Porto. O que é que eu hei de dizer agora às pessoas que têm compram um espaço, a vida está formatada para aquela situação e de um momento para o outro, só porque o Sr. Presidente da Câmara do Porto se lembra e quer alterar tudo, as pessoas têm que alterar a vida delas e têm que se coadunar aquilo que é Mas uma é missão engraçado, e eu não vi essa e que é a tua disposição do Presidente da preocupação Câmara. quando Não se andava a pode ser falar isso. mal do estado do metro do Porto, que estava a dar condições deficitárias. Rui. Não vi essa preocupação Rui. do Marco Martins. Vou passar a palavra E eu a sou um Leão. frequente A área conhecido do metropolitana metro. tem que ser resolvida em Ah, conjunto mas e em isso é muito consenso. engraçado. Isso Não é muito engraçado. não. Agora Isto é para um trazer drama. bandeirinhas. Isto é um Não, drama. isto é um drama. Nós temos é que defender a população que diariamente utiliza os transportes públicos. O Sr. Rui Moreira não é Eu o só dono queria do ver Porto. onde é que estava o Marco Martins O e senhor todos os Rui outros Moreira, a defender as quando- populações do estado do Oi, metro, o das senhor Rui carruagens que se Moreira avariam, não é o dono do Porto. da falha do No máximo, metro. o Sr. Rui Moreira tem a chave da Câmara do Porto e está lá Tu não dizes encostado nada 4 da em 4 população horas. de Baguinho que vai a Pois apanhar não diz mais metros nada. pequenininhos da vida do Porto, tu vem tipo de lata de sardinha, vocês não dizem nada disso.
das avarias das máquinas do metro. Não dizem nada disso. Mas os utilizadores do metro... Ai. Não falamos disso. Vamos- Agora estamos a falar de transportes, de 2 linhas fundamentais. De 2 linhas. E o resto? Estamos quase a Fãs e concluir. São Pedro da Cova são as freguesias mais prejudicadas nestas Ai, histórias. Pois são. Pois são. Eu já Temos que estar ao lado da população. E quem é que diz que ele está ao lado da Pelo população? amor de Deus, pá, Sim. vamos Ok. acabar com o diálogo, pá. Eu não dá, penso que temos que relativizar as questões. E o que acontece é que, quando falamos da área metropolitana do Porto, a verdade é que, de há muitos anos esta parte, que não há uma verdadeira comunicação e harmonização entre os diversos presidentes da Câmara e entre os diversos intervenientes na área. E, portanto, na verdade, a área metropolitana do Porto funciona de uma forma muito ínsipida, porque basicamente é uma reunião todos os meses em que os senhores presidentes da Câmara se divertem uns com os outros. E é isto que é a área metropolitana do Porto. Eu conheço bem o trabalho, eu conheço bem o trabalho que é desenvolvido numa série de outras, numa série de comunidades intermunicipais em que o trabalho é válido e forte. E o que acontece na área metropolitana do Porto não é isso. Eu até hoje, até hoje eu não vi nenhuma medida estrutural que tenha sido produzida pela área metropolitana do Porto. Nenhuma, 0,00. Vê o resultado. Vê o resultado. Então, olha, tiram as paragens do Bolhão, metem no Dragão. Pronto, é o resultado dos STCP. Os STCP estão completamente estruturados. Os STCP não fazem a mínima ideia do que é que a população quer, do que é que a população deseja em termos de transportes. Os STCP não fazem a mínima ideia do que é que faz sentido fazer em termos de linhas de autocarros para complementar a estrutura do metro, que existe e que devia de ser muito mais bem aproveitada. Portanto, os STCP não fazem a mínima ideia do que é que estão a fazer. E sobretudo não tem em conta o desenho urbano da área metropolitana do Porto, nomeadamente da parte central. Mas o senhor Rui Moreira não é de todo o dono do Porto. O senhor Rui Moreira é o presidente da Câmara Municipal do Porto, tem uma equipa de variação, tem equipa técnica, tem equipas no terreno e com certeza que não foi o senhor Rui Moreira que um dia de manhã se lembrou de agora vamos mudar as paragens do Bolhão para o Dragão. Não foi assim. Não é? Há planos, não foi. Há planos, há técnicos envolvidos, há estudos. Agora, a questão de fundo continua a ser a mesma no que diz respeito aos transportes na área metropolitana do Porto. E para mim, esta é uma questão muito séria, que é o custo brutal que os transportes têm para os utilizadores. E isso não vejo nenhum governo do Partido Socialista, nem nenhum governo do PSD, nem nenhum governo do CDS, também posso dizer, a resolver esse problema. Os custos dos transportes nas áreas metropolitanas do Porto são brutalmente caros quando comparados com outras cidades europeias e com outras cidades, inclusivamente do Porto. Pois agora vai-se resolver tudo até setembro. É evidente, agora vai-se resolver tudo. É evidente que não vai as câmaras municipais. Neste momento já está em causa o passo social. Não, Agora desculpe vai-se lá, resolver o que o Nuno Coelho está a dizer não é verdadeiro, sabe porquê? Porque as câmaras municipais vão rapidamente chegar à conclusão de que não têm capacidade Tem que pagar. financeira, né, para gerir a SCP. Percebe? Porque ainda esta semana foi anunciado mais 60 milhões de euros do governo para a SCP. Percebe? O processo de entrega da STCP. Isso é politiquice. Isso é politiquice. Desculpe lá, foi estudado o quê? Vamos ver os resultados. Eu digo. As câmaras municipais todas, unanimemente, Desculpe lá. quiseram. Não, desculpe lá. O que eu lhe digo é o seguinte: é que as câmaras municipais, quando lhes aparecer a fatura em cima da mesa com os custos dessa gestão, vão pura e simplesmente desistir dela. E cá estaremos para ver se é assim ou não. Caro colega de painel, Será que é por acho que causa está a disso que a Câmara não desvalorizar quer o sair? trabalho que foi feito. Se calhar já Todo chegou a essa o trabalho que foi feito de Estão estudos falidos. para a entrega da gestão nas 6 câmaras municipais. E, portanto, como eu confio eu sei o que é que são estudos nos técnicos e autarcas e económicos. quem fez os estudos, pá, Se não for o é mesmo que fez só os bom, bancos, não é só-
Queria também dizer-vos que espero Muito rapidamente, que, uma vez terminado este período de pré-campanha eleitoral para as europeias, Sr. Pimenta Dias, para as europeias, queria dizer que gostava que a partir de agora houvesse alguma seriedade na forma como as coisas são feitas, não havendo aproveitamento, nomeadamente do governo, mas não só, daquilo que acontece no país para promover candidaturas em particular. E, portanto, era muito bom que pudéssemos estar todos ao mesmo nível e que não houvesse esse tipo de aproveitamentos. Há 5 anos não houve. Há 5 anos não houve nenhuma interferência do governo de Passos Coelho. Não houve nenhuma interferência do governo de Passos Coelho nas campanhas europeias. 0,00. O próprio primeiro-ministro, honra-lhe seja feita, e o homem tem muitos defeitos, honra-lhe seja feita, participou numa ação de campanha num domingo, se eu não estou em erro. E, portanto, era muito bom que houvesse este ano uma seriedade tão grande como houve há 5 anos. Obviamente que isso não é possível, mas era bom. Conclui. Eu falei 2 minutos. Sim, 2 minutos. Vocês teriam que estar meia hora a discutir as convenções e depois Conclui. Só quero pôr uma questão. Queria só voltar a dizer que, apesar de eu achar que algumas das anexações de freguesias são uma coisa absolutamente... Anexações. Estou a falar das anexações. Estou a falar de anexações, não estou a falar das agregações. É assim o nome técnico? A união, pronto. As agregações de freguesias que foram desenvolvidas, algumas delas são de facto bastante injustas para a população. A verdade é que não se vê nenhuma revolta popular por causa disso. Não se vê ninguém a dizer... Mas sabe porquê? Deixa-me só dizer isso. Sabe porquê? Não se vê... Porque, infelizmente, para o português tem aquele conceito que você exprimiu há bocado de que as elites é que os governam. Porque se tivessem o sentimento que são eles que mandam, isso era ao contrário, percebe? Agora, seguem o seu guião, as elites... Ainda bem que você acha isso, eu gostava de ver esse pensamento aplicado na greve dos enfermeiros também. Podemos falar sobre isso também. Agora não, para a semana. Uma pergunta rápida, telegráfica, e resposta também na mesma. O que é que acham das autarquias quererem que os postos de saúde sejam abertos até meia-noite? Faria. Isso, rapidamente. Isso era o ideal, mas também temos que ver quanto é que isso vai O custar. ideal era estar em 24 horas, já que estamos a exigir. 90 dias, esta medida. Eu tudo que seja a favor do povo concordo. Tudo que seja a favor do povo, concordo. Agora, mais uma vez, atenção à racionalização dos custos. Porque se eu tiver um centro de saúde à porta, aberto 24 horas por dia, não preciso ir ao hospital. E, portanto, tenho que redimensionar os hospitais para outras situações. Está abordado nesses assuntos. Não fecham, tenho que por muito que as populações queiram ter, e eu acho que toda a gente quer ter um centro de saúde aberto 24 horas, é por saber se temos possibilidades de pagar a todas as pessoas envolvidas para que ele esteja aberto. E quero finalizar dizendo que a ANAFRE, a Associação Nacional de Freguesias, fez a sua comemoração do 30º aniversário. A ANAFRE foi uma conquista também de abril de 74, faz agora 30 anos da sua formalização enquanto associação autónoma, e se não fosse a ANAFRE, muito pior estariam as freguesias. E só para finalizar, dizendo que não houve anexação de freguesias, porque anexar alguém quer dizer que alguém é maior do que outro alguém que é mais pequeno. Houve sim agregação de freguesias forçada e não funciona na maior parte dos casos, e as populações só estão caladas porque ainda não veio cá para fora a verdadeira discussão. Não, só por curiosidade. Não estão a dormir. Não, mas ouça lá, o seu governo prometeu mundos e fundos, não fez nada, passaram 4 anos. Escolheu bem o nome. Não fez nada, a este propósito não fez nada. Desculpe lá, a este propósito não fizeram nada. Falaram não resolve o problema, não fizeram nada. Apesar das muitas promessas que foram feitas, não fizeram nada rigorosamente.
rigorosamente cederam à chantagem do CDS e do PSD. Já agora, não sei qualquer retórica. A ANAFRE não se vai pronunciar sobre isso que está a acontecer dos transportes no Porto? Nem se vai pronunciar sobre Sim, podia dar um apoio. a desagregação das freguesias. Estiveram reunidos. Deixa a opinião sobre as farmácias, aos postos de saúde. Não, mas posso dizer que, claro que dependendo da racionalidade económica e financeira, aquilo que se puder pôr perto das portas das pessoas é melhor. Mas também acho que não faz muito sentido ter serviços mínimos, ou seja, ter apenas um posto de saúde aberto, para dizer que está aberto, como estão neste momento abertos inúmeros tribunais para dizer só que estão abertos, para isso não vale a pena. Bom, hoje realmente foi bem quentinho este debate. Eu não consegui pôr questões, porque realmente facilitaram a vida. Vocês falaram por mim, nem foi preciso colocar questões. Vocês realmente abordaram os temas que quiseram e é assim mesmo. Portanto, cada um aqui está à vontade. Eu gostava de ter percebido, não do PS, foi uma ação de propaganda eleitoral. Não do CDS, porque já é requentada, mas eu gostava de ter percebido as conclusões da convenção do PSD. Mas ainda não acabou. Foi o primeiro congresso. Foi o primeiro capítulo. É quase como os coletes amarelos. Para a semana o Faria vai ter Não foi. Aquilo foi o primeiro. Aquilo é o primeiro. É o primeiro capítulo. Agradeço a vossa presença. Aliás, por alguma razão que é a primeira convenção. Agradeço a vossa presença. Para a semana espero ver mais. Pimenta Dias, Rui Faria, Mário Couto, Nuno Coelho e Ângelo Pinto, agradeço-vos mais uma vez a vossa presença. Espero continuar para a semana, cá estaremos. Ali na técnica, o Álvaro Almeida, foi um prazer estar convosco. Até para a semana. Zé Manuel e resto.